Luz, câmera, som, ação. Matinê. Tudo para ficar ligado no universo do cinema. Boa tarde, está começando aqui na UniFM 107.9 o Matinê, um programa que te convida a viajar pelo universo do cinema. Eu sou Alexandre Macari e vamos juntos até às 3 da tarde. Hoje vamos conversar sobre F1, o filme, e também sobre essa relação entre automobilismo e cinema com a estudante do curso de jornalismo, Manuela Salem. Não esqueça de seguir e mandar sua mensagem no Instagram, @Cinemac, soletrando CINEMACC. E também pelo WhatsApp das rádios da UFSM no número 55-3220-8106. O programa tem a produção de Débora Dalla Posa e Alexandre Macari. Na direção das rádios UFSM, Jonathan Ferreira, e na técnica, José Carlos Quartieiro, o Zezinho. Agora em Santa Maria, 2 horas e 3 minutos, 8 graus a temperatura, um sol lindo lá fora, e o Zezinho aqui, só na janelinha, olhando o sol e curtindo esse friozinho. Antes de começarmos a falar sobre o tema de hoje, vamos recordar um pouco do que aconteceu na história do cinema nesse dia 30 de junho. Rebobinando. O passado da sétima arte em destaque. 30 de junho na história do cinema. Em 1906, nascia o cineasta Anthony Mann. Ele iniciou a carreira nos palcos da Broadway, mas foi em Hollywood que consolidou seu nome como diretor. Mann começou no filme noir, com títulos como Tin Man e Entre Dois Fogos. Mas foi no faroeste que ele entrou para a história. Sua parceria com James Stewart rendeu clássicos como Winchester 7.3, O Preço de um Homem e Um Certo Capitão Lockhart. Com um olhar apurado para as paisagens do oeste e dilemas que lembram tragédias gregas, Mann ajudou a redefinir o faroeste norte-americano. Em 1917 nascia Susan Hayward. Ela começou como modelo, mas logo conquistou Hollywood com sua intensidade dramática. Teve 5 indicações ao Oscar, levando a estatueta por Quero Viver, no papel de Barbara Graham, uma mulher no corredor da morte. Nos anos 1950, era sinônimo de talento e emoção nas telas. Em 1927, nascia James Goldman, roteirista e dramaturgo. Ele ganhou o Oscar por O Leão no Inverno, adaptação de sua própria peça sobre Henrique II, e Eleanor de Aquitânia. Goldman também assinou roteiros como Robin e Marian e O Sol da Meia-Noite, demonstrando versatilidade e profundidade histórica em suas obras. Fazem aniversário hoje. Victor Ricci faz 85 anos. Ele é um dos mais cultuados cineastas espanhóis. Apesar de uma filmografia enxuta, Ricci marcou profundamente o cinema autoral com obras como O Espírito da Colmeia e também O Sol do Marmeleiro. Seus filmes trazem muitas sequências contemplativas, abordam questões de memória, de tempo e de infância. Hoje faz 61 anos Mark Waters, diretor norte-americano que está por trás de sucessos como Meninas Malvadas e Sexta-feira Muito Louca. Também faz aniversário a atriz brasileira Dira Paz. Ela completa 56 anos. Versátil, Dira transita com facilidade entre a comédia e o drama, acumulando prêmios nos principais festivais de cinema brasileiro, como em Gramado e Brasília. Além, claro, de também ter vários papéis na televisão. No cinema, destacamos suas atuações em Baixio das Bestas, de 2006, Divino Amor, de 2019 e Manas, 2024. O argentino Leonardo Sbaraglia também faz aniversário hoje, 55 anos. Com forte presença no cinema na América Latina e na Espanha, ele brilhou em filmes como Dor e Glória, de Pedro Almodóvar, e O Silêncio do Céu, além, claro, de fazer uma das sequências do grande filme argentino Relatos Selvagens.
Monica Potter faz 54 anos. Atriz norte-americana, popular em filmes dos anos 90 e 2000, ela esteve em produções como Con Air, Patch Adams e o suspense Na Teia da Aranha, ao lado de Morgan Freeman. E representando essa nova geração de artistas brasileiros, fazem aniversário Chay Suede, que completa 33 anos, e também Marina Rui Barbosa, que completa 30 anos. Apesar de jovens, ambos já possuem uma trajetória consolidada na televisão. No cinema, tem poucos papéis, é verdade, mas são papéis importantes em filmes como Rasga Coração, de 2018, com a atuação de Chay Suede, e também a Marina fez o filme Todas as Canções de Amor, dirigido por Joana Mariani, filme também de 2018. Hoje, 30 de junho, relembramos 2 grandes filmes que chegaram às telas dos Estados Unidos e fazem aniversário de lançamento hoje. A Fantástica Fábrica de Chocolate, de Mel Stewart, estreava em 1971. No filme, o jovem Charlie Bucket encontra um passe mágico que lhe dá acesso à lendária fábrica de chocolates de Willy Wonka. O filme é baseado no clássico infanto-juvenil de Roald Dahl e encanta gerações com fantasia deliciosa e aquela vontade muito grande de comer chocolates. Destaque nesse filme para o personagem interpretado por Gene Wilder, que faz Willy Wonka. E também faz aniversário de lançamento hoje o filme Apollo 13. São 30 anos do lançamento desse filme dirigido por Ron Howard. A frase Houston, we have a problem se tornou ainda mais recorrente após o sucesso desse filme. A obra traz uma das histórias reais mais tensas da NASA, uma explosão no espaço que ameaça a missão Apollo 13. O filme conta com Tom Hanks, Bill Paxton e Kevin Bacon no papel dos protagonistas e que precisam retornar à Terra com vida. Há 50 anos, muitos filmes estavam nas telonas de Santa Maria. No Cine Glória, Piratas dos Mares Sem Donos, Batangás, Além do Inferno e O Direito de Amar. No Independência, Alta Tensão nas Caraíbas, Piratas dos Mares Sem Donos e A Máfia Nunca Perdoa. E no Cine Imperial, aquele grande filme para deixar todo mundo de queixo caído, A Tenda Vermelha. E agora a nossa trilha sonora do dia. Trilha sonora. Só de ouvir passa um filme na cabeça. Nossa trilha sonora de hoje traz 3 canções que estão no filme Fórmula 1, filme que a gente vai comentar daqui a pouquinho. E começamos com Ola Lola Love, de Led Zeppelin. No escurinho do cinema. Matinê, na Uni FM. Desde os primórdios da sétima arte, o automobilismo exerce um fascínio cinematográfico único. As corridas não são apenas disputadas pela velocidade, elas são batalhas de resistência, estratégia e emoção. No cinema, os carros se transformam em protagonistas, os pilotos em heróis e as pistas em arenas de drama humano. Podemos ver em curtas como Corridas de Automóveis para Meninos, em 1917, um dos primeiros filmes de Charles Chaplin, como essa relação começou a ser forjada. Seja em histórias baseadas em fatos reais, recriações históricas ou mergulhado na ação e na imaginação, o automobilismo dialoga com o universo cinematográfico de forma potente. E para conversarmos sobre isso e sobre o lançamento de F1, o filme, estará comigo a estudante do curso de jornalismo e apaixonada pelo tema do automobilismo e da Fórmula 1, Manuela Salem. Tudo bem, Manu? Tudo bem, Alexandre, tudo bem, ouvintes? Eu tô muito ansiosa para falar sobre o meu filme do ano. Muito bem, tá aí. O filme tá desde o ano retrasado e passado, né? Se via o Brad Pitt circulando pelos paddocks, né, da Fórmula 1, em vários momentos ele era registrado, né, assim. E, Manu, como é que foi... Bom, o filme, né, só pro ouvinte que ainda não
não teve a oportunidade de assistir, o filme está em cartaz nos cinemas aqui de Santa Maria e do Brasil, né? No filme nós temos o Sonny Hayes, interpretado por Brad Pitt, que é um piloto veterano que se aposentou, né, da Fórmula 1 e tal, mas que vive lá, digamos, fazendo bicos, né? Bicos de corrida dos mais diversos tipos. Até que ele é convencido por Ruben Cervantes, dono da equipe Apex GP, e é vivido, né, pelo Javier Bardem, a voltar das pistas para ser piloto e colega de equipe de Joshua Pierce, um jovem novato da equipe fictícia, né, Apex GP. E quem faz o papel é o Danson Idris. Sonny, com sua experiência e ousadia, fica relutante em aceitar, mas, né, como o desafio é grande em transformar uma equipe pequena e com muitas dívidas em uma equipe vitoriosa, ele acaba aceitando o desafio e aí nós temos a história que se desenvolve. Como é que foi para ti? Primeiro, como começou a tua relação com a questão da Fórmula 1, com esse tema? E como é que foi também, né, ter ido na sessão assistir esse filme na sala de cinema? Olha, Alexandre, ao contrário de muitas pessoas, a minha história com o automobilismo, ela é bem mais básica, porque tem muita gente que, eu comecei a assistir por causa do meu pai, da minha família, ou tem todo mundo, os amigos que assistem, mas ninguém do meu círculo social assistia. Foi algo assim que eu tive que aprender diretamente do zero, não é que nem futebol, que a gente, né, já acorda herdando, assim, um time. Eu comecei a assistir por causa do jornalismo esportivo. Foi mais no meio, assim, da faculdade que eu me encontrei no jornalismo esportivo e comecei a assistir a série Drive to Survive, que eu gosto muito de série, estava sempre na Netflix. E que é citada no filme, né? Exatamente, mas ela é mais documental, né? Ela é muito mais, assim, não sobre as corridas, mas mais sobre os bastidores, as fofocas dos pilotos, essas coisas, brigas, intrigas. Mas também ela é bem dramática, não é muito documental também. E eu comecei mais a aprender sobre o esporte, tanto que nem terminei a série por ela ter muito drama e não ter muito a ver com as corridas. Aí eu fui me apaixonando aos poucos e agora tô aqui, né? Não perco nenhum treino, nenhuma corrida, nada. Inclusive, ano passado, compareci, né, no GP de São Paulo, em Interlagos, acompanhei a corrida, naquela chuvarada. Na chuvarada. Estraguei meu celular na chuvarada, inclusive. Mas foi, assim, apaixonante, mas uma experiência que eu nunca imaginei que ia ter, por ser um esporte, né, de nível alto. E muito difícil, assim, de comparecer nas corridas. Tem uma em cada país, uma, duas em cada país. Mas é algo que eu quero, assim, para mim no futuro. É algo que eu almejo trabalhar com isso, com o esporte. Inclusive, seria um sonho, né? Trabalhar com automobilismo, principalmente na Fórmula 1. E o legal é que, nesse último fim de semana, o brasileiro, né, o Bortoleto, aí conseguiu seus primeiros pontos também. Então, né, deu a calhar do programa de hoje falar do filme e também trazer a Manu aqui, que assiste aí todos os GPs que rolam na televisão, né? E que bom que o Bortoleto conseguiu esses primeiros pontos, né? Não, ainda bem, assim, demorou um pouquinho, mas ele é um ótimo piloto, teve um desempenho incrível na Fórmula 3, na Fórmula 2 e agora na Fórmula 1. Ele merece estar muito onde é que ele está e acredito aí que venham muito mais corridas que ele consiga pontuar, né? A gente tá na torcida. Porque o desafio do Bortoleto, de certa forma, é parecido com o desafio aí do Sonny Hayes, né? Ainda que o Sonny Hayes seja um veterano e o Bortoleto seja um jovem. Talvez o Bortoleto poderia ser aí um Joshua Pierce da vida, né? Enquanto que o colega do Bortoleto, que é o Huckenberg, né? Isso, ele, né, já tá veterano já, né? Quase veterano, né? E como é que foi, então, a sessão que tu assistiu? Como é que tava a audiência lá Foi no Cinépolis ou foi no Arcoplex? Eu vi no Cinépolis. Eu achei que ia estar mais cheio, mas ainda assim tinha bastante gente. Parecia que eu estava vendo um filme de comédia, porque eu acho que a maioria ali era fã de Fórmula 1. Todo mundo deu risada. Cada vez que aparecia o Carlos Sainz, que aparece bastante, o Lando Norris, o Verstappen, tanto na hora do pódio quanto na hora dos hinos dos países. Todos ali apareceram. O Toto Wolff apareceu no final também. Os chefes da McLaren, da Mercedes, da Ferrari. Todos apareciam e o pessoal apontava, olha ali, olha quem apareceu. Como se a gente não estivesse no cinema vendo um filme de Fórmula 1, né? Mas ainda assim, eu acho que como o pessoal, como a gente é fã,
dava assim uma emoção a mais, dá uma emoção a mais no filme. Eu gostei muito que eles respeitaram bastante assim as regras técnicas. Claro que teve todo aquele drama, todos aqueles exageros, né? Inclusive tiveram muitas comparações pelo Sony ter 60 anos e voltar à Fórmula 1, que é muito difícil, né? Não aconteceria normalmente. Por mais que tenha sido comparado até com o Alonso, né? Que ele se aposentou, teve ali uma aposentadoria temporária depois de ser bicampeão e voltou, né, para os filmes, para a Fórmula 1 e tá tendo um ótimo desempenho ali comparado com os novos pilotos que estão entrando. E o Alonso também tem uma parte que ele cumprimenta, né, o Brad Pitt numa sequência e aparece em outros momentos, claro, né? Para quem acompanha a Fórmula 1 nos dias de hoje, né, ver os pilotos, né, de fato lá, traz mais verossimilhança, né? Tu acredita mais naquela história, na forma como foi feita e tal. E eu achei engraçado porque, claro, seria a temporada do ano passado, né? Porque o Hamilton, ele tá ainda na Mercedes, né? Ele tá na Mercedes, o Carlos Sainz tá na Ferrari ainda e agora ele já não tá mais. Então tem essa questão, né? Mas é legal que quando aparece ali uma sequência com várias vitórias ali, né? Uma passagem do tempo que mostra várias corridas de forma rápida, né? É sempre o Verstappen lá no pódio em primeiro lugar. Inclusive, tem um meme que colocaram no TikTok, que foi um vídeo do Verstappen ultrapassando o protagonista. E colocam, Verstappen não perdoa nem o protagonista do filme. Verdade, É bem divertido. Tem essa parte, né? Manu, o que da história em si, do roteiro, assim, né? O que te pareceu, assim? Eu tenho uma opinião bem particular sobre o roteiro, mas eu quero te ouvir primeiro para entender, assim, como que alguém que acompanha de forma mais próxima ao automobilismo e a Fórmula 1 em si, né? Concebeu aquela estrutura de roteiro, né? Que, né, é uma estrutura que, enfim, ela pode ser até um pouco clichê em alguns momentos, né? O que te pareceu o roteiro do filme? Olha, diferente de muitas outras pessoas apaixonadas por Fórmula 1, eu gostei bastante do filme. Foi algo que eu fiquei assim, até comentei contigo mais cedo, que eu fiquei com o peito apertado o filme inteiro, porque a forma como eles transmitiram pro pessoal a velocidade dos carros é muito igual às corridas. Falando em termos técnicos, não foi usado um Fórmula 1, né? Mas os protagonistas, eles dirigiram um carro de Fórmula 2 e Fórmula 3. E eu achei isso muito legal, como eles se entregaram, como eles quiseram passar e respeitaram o esporte em si. Eu achei muito bom, eu fiquei bem presa no filme, do começo ao fim. Foi clichê, tiveram algumas coisas ali que eu não gostei muito, mas para quem não entende, e para quem entende também, é um filme muito legal, assim, de tu assistir. Como o diretor é o mesmo de Top Gun... É o Joseph Kosinski, né? Esse mesmo. Eu sou muito apaixonada por Top Gun, né? Eu preferi, assim, Top Gun, gostei Top Gun mais. Maverick, né? Isso, Top Gun Maverick. Tá. Mas eu gostei muito do filme porque ele atraiu todos os públicos. Não só quem é fã de Fórmula 1, mas também quem não é. Escutei várias críticas por causa de especificações ali das regras, porque o Sony comete crimes ali nas corridas, né? Ele comete, sem spoilers, sem muitos spoilers, mas ele comete vários crimes ali para o companheiro dele conseguir pontuar, porque a equipe, ela não pontua, né? Ela não tinha pontuado ainda antes dele chegar. Mas eu achei bem legal como eles também fixaram ali o ego dos pilotos, porque vários pilotos de Fórmula 1, querendo ou não, são todos milionários e são realidades muito diferentes e eles se acham bastante, vamos dizer. Gostei como eles retrataram isso, a realidade em si. E o carisma do Brad Pitt me pegou bastante também. Não tava dando muita moral assim pro filme por causa dele. Achei que ia ser muito mais clichê, mas eu gostei bastante. O que eu gostei do Brad Pitt é o fato dele, né, ter o seu lugar de fala, né? Assim, ele e eu acho legal também assim a ideia, né, de pegar esse piloto lá dos anos 90 que corria na mesma época do Ayrton Senna, do Alan Prost, até tem cenas, né? Que ele mostra, né? Competindo ali com o Senna. Isso, aquilo ali eu achei muito legal. E pilotando um Lotus amarelo também, que é algo muito legal, assim, para quem lembra daqueles carros daquela época, né? E daí tem esse acidente que ele sofre, né? E isso, né, não é spoiler diretamente, né? Mas assim, essa mudança que se dá aí desse período dele jovem para agora, ele maduro,
entre aspas, maduro, né? Porque ele, né, na verdade, diferentemente de outros pilotos, como tu destacou, que muitos têm posses, são milionários, né? Ele vive num trailer, não tem nada. Como se fosse, já perdeu tudo, assim, e o que vai fazer, né? Que diferença vai fazer ele não ir ou ir? E aí, toda essa construção, assim, eu acho legal, porque o Brad Pitt é um ator que já demonstrou seu talento, ele tem bastante reconhecimento, né? Principalmente depois do Era Uma Vez em Hollywood, que ele rendeu o Oscar, mas entre outros filmes também. E eu acho que aqui o fato dele não se demonstrar, assim, tu sempre fica na dúvida, né? Se ele é um bom moço ou não é, porque, né, a tendência seria de ser um herói perfeito, né? E aqui o filme não mostra isso, né? Ele mostra justamente, né, que ele é desleal na pista, que ele faz outras coisas, que ele briga com o companheiro de equipe, que, né, enfim. E também tem uma questão do relacionamento amoroso no filme, né? O que tu achou dessa passagem, né, da relação dele com a projetista do carro, né? É isso? Ela era uma diretora técnica ali, né? Olha, eu não simpatizei muito com essa escolha, porque não foi algo que fez diferença na trama do filme. É algo que podia ser retirado, sabe? Eles não tiveram um envolvimento ali, então foi meio que só pra dizer pro Brad Pitt ficar com alguém ali no filme, pro Sony não ficar... Tinha que ter lá, marcar checked, né? Ficou com alguém, checked, exatamente, né? Porque não tinha necessidade alguma, assim, ainda mais que era a única não, mas era uma das mulheres que tinha na equipe, ela, né, ocupava um cargo ali muito importante. Mas eu não gostei muito, não tinha essa necessidade, assim, de ter acontecido. Ela eu acho que podiam ter usado a imagem da mulher muito melhor. Sem ter, assim, ter dado mais voz, assim, pra ela, a não ser, né, nessa trama deles dois ali. Tanto porque a outra mulher era uma engenheira que tava só fazendo pataquada no início do filme, né? Aí, no fim, eu acho que podia ter sido de outra forma, terem escolhido outro jeito de mostrar ela. E no filme, qual o momento que mais, assim, te tirou, assim, te prendeu na cadeira, te deixou, né, emocionada, vamos dizer assim, Manu? Eu acho que o acidente do primeiro piloto deles. Ah, sim. Eu acho que o acidente me pegou bastante, como o Sony, né, saiu do carro correndo e foi ajudar ali no fogo, tirar ele do carro. Eu gostei bastante, me prendeu bastante e me deixou chateada. E tanto é que eu achei que depois, porque teve todo aquele período ali da recuperação dele, que o Sony tava voando, né, na pista e tava pontuando demais para a equipe, eles estavam crescendo bastante, enquanto ele estava se recuperando toda hora ali na recuperação, porque ele se queimou até voltar à pista de novo. Um spoilerzinho aí pro pessoal, já peço perdão de antemão. Mas eu achei que aquilo ali não foi muito clichê, na minha opinião. Eu achei que ele ia voltar grato, sabe? Mais grato, assim, com o Sony. Só que não foi o que aconteceu, né? Ele voltou mais brabo ainda, com o ego mais alto e querendo ganhar a todo custo. Tanto que na primeira corrida que ele volta, os dois carros já saem da pista. A rivalidade é um ponto que chama atenção também, porque não é uma rivalidade só entre pilotos, é uma rivalidade de gerações, né, enfim, de posicionamento, quem é o primeiro piloto da equipe, quem é o segundo, né, a necessidade da equipe pontuar e crescer, e a disputa interna, né, que eu acho que o filme consegue, assim, dar um bom dinamismo para isso, né. Vamos ouvir uma outra música agora do filme, Manu, que é uma música original que foi composta e também executada por Ed Sheeran, música chamada Drive. Matinê. A cada filme, uma nova experiência. Tá aí, Drive, de Ed Sheeran. Eu gostei muito da escolha da trilha sonora também, com essas músicas que foram feitas para o filme. A trilha é do Hans Zimmer, né, que é um excelente compositor, aí, de uma forma geral, a trilha incidental, né? E as canções, eu acho que elas dialogam bem com o filme, tanto a primeira do Led Zeppelin quanto essa aqui, e as outras, né, também que foram escolhidas para a história. Um dos personagens, Manu, do filme, né, é feito pelo Javier Bardem, o Rubén Cervantes,
que tinha sido companheiro do Sonny justamente quando eles eram pilotos da Lotus, lá nos anos 90, né? E agora é o dono, talvez, não fica muito claro qual é a função dele, mas parece ser o dono da Apex GP, né? E tem uma certa relação de amizade também com o Sonny, né? E o que te pareceu essas questões, digamos, dos jogos políticos, econômicos por trás da história, né? Porque isso é quase uma outra... É uma outra parte da história que vai além das pistas, né? É aquilo que se dá nos bastidores, né? É uma trama que pode ser até um pouco mais complexa, né? Se essas pessoas não têm assim não entendem muito o quanto de dinheiro que rola na Fórmula 1, né? O que te pareceu esse núcleo da história aí que o Javier Bardem tem um papel importante? Olha, eu achei bem legal, eu achei que é algo que acontece realmente, então eles tentaram puxar o máximo da realidade possível, acredito eu, porque em Drive to Survive até mostra, inclusive, não tanto donos da equipe, mas chefes da equipe, picuinhas de chefes da equipe, tanto que tem nas entrevistas essas conversas e retrata bastante assim o que acontece na realidade. Eu gostei bastante e essa relação dele com o Sonny foi algo que trouxe bastante confiança para ele também, né? Como a facilidade dele colocar ele dentro da equipe ou tirar ele dentro da equipe. Eu gostei, eu achei bem legal. E porque também, além de ter essa questão aí do Javier Bardem, tem lá outro, né, um dos que, sei lá, consegue dinheiro, uns financiadores, né, acionistas talvez, né, que injetam dinheiro na equipe, que está querendo, né, dar um golpe ali, né, e aí ele, né, tenta fazer inclusive um acordo com o Sonny em certo momento do filme e tal. E aí que tem a questão dos princípios, né? Também tem essa questão da amizade que se coloca em certos momentos, né? Mas, né, esse é um outro ponto, né? E a construção do filme, porque, assim, quem assistiu a série Senna, né? Que foi uma série de sucesso da Netflix aí e que tem hegemonicamente produção brasileira, né? Pôde ver, assim, em alguns momentos, né? Como se deu a elaboração das sequências de corrida, né? Ou seja, os bastidores disso, né? Como é que tu achou que o filme Fórmula 1, ou F1, o filme, né? Ele constrói esse universo. Ele, ao fazer essa construção, tu acha que ele ajuda, assim, para aqueles que não têm tanto conhecimento do que é o circo da Fórmula 1? Eu acredito que em relação a termos técnicos, não tanto. Mas, assim, falando mais de emoção, porque eles retrataram bastante a emoção com a gravação dos pilotos, eles tentaram deixar o mais real possível, isso eu achei muito legal, dá pra sentir a velocidade do carro, isso eu gostei bastante. Mas, assim, pra quem não entende e vai sentar lá na cadeira de cinema assistir o filme, é ótimo, maravilhoso. Pra quem não entende, pra quem entende, no geral, o filme é muito bom e bem fácil de entender e de acompanhar e de gostar, de se apaixonar. Eu fui acompanhada de uma pessoa que não gosta e não assiste, não acompanha as corridas, treinos, nem nada. Mas ela saiu assim com estrelas nos olhos. Ela gostou bastante do filme. Então eu acho que é sobre isso, sabe? Eu não sei se ele é convidativo pra te ir assistir, mas pra quem vai lá e assiste, eu acho que ele é ótimo. E, Manu, a gente, né, falou aqui, o bate-papo é sobre Fórmula 1 filme, mas a gente vai falar também sobre automobilismo e cinema, né? Eu destaquei lá no início, na abertura, né, esse filme do Chaplin, de 1914, mas nós temos muitos filmes instigantes que trabalham com a questão do automobilismo, né? Não apenas, né, os monopostos, né? E tem algum filme assim que tu gostaria de lembrar, indicar para os nossos ouvintes? Um que eu indico para todo mundo é Ford versus Ferrari. É um dos meus filmes favoritos, assim, sobre automobilismo. É até melhor, na minha opinião, que Rush, porque Rush é mais biográfico, né? Mais uma trama ali entre o James Hunt e esqueci o nome do... Nick Lauda. Nick Lauda, isso. Então, eu acho que o Ford versus Ferrari, ele não é que nem o Fórmula 1, porque o Fórmula 1, ele retrata mais a corrida, ele mostra muito sobre corrida, ele mostra Abu Dhabi, Spa, Monza, Silverstone, as pistas, sabe? Ele foca bastante nas corridas, muito mais do que nos bastidores.
Mas o Ford vs Ferrari, ele tem bastante drama, tanto que não é sobre Fórmula 1, né? Tem mais, assim, sobre as empresas. Eu achei isso bem legal. A rivalidade das empresas e também a necessidade da Ford, né, uma empresa norte-americana, de superar a Ferrari, né, na famosa 24 horas de Le Mans, né? E aí também é baseado em fatos, né? Também é um filme baseado em fatos, dirigido aí pelo James Mangold, né, o diretor de um completo desconhecido, né, filme E um ator melhor que o outro, né? Né, o Matt Damon e Christian Bale no papel dos protagonistas, né, sensacionais, né? Citou o Rush também, que é um filme de 2013, dirigido pelo Ron Howard, né? Que justamente eu até acredito que, do ponto de vista assim de construção dramática, eu prefiro até o Rush, No Limite da Emoção, viu? Porque eu gosto muito daquela história e de como que os atores também fazem os papéis do Nick Lauda e do James Hunt, né? Acho que estão muito bem caracterizados, muito né? parecidos, muito parecidos. E eu acho que isso é um ponto positivo, assim, né? Já que, né, enfim, quando a gente vê o Hamilton, o Verstappen, né, eles fazendo o papel deles mesmos, né, a gente já fica assim, como é quando tu pega um ator para fazer uma biografia de outro, né, e tem essa proximidade, chama muita atenção também, né? E aí o ano que se passa é 76, né, aquele período lá que é uma outra época da Fórmula 1, né? Então acho que é legal também esse Rush, No Limite da Emoção. E tem outros filmes, né, Manu, que trabalham com essas questões. Sobre Fórmula 1 também tem o Grand Prix, que é um filme de 66, dirigido pelo John Frankenheimer, né? Que o universo é ficcional, né? Você tem ali as baratinhas, né? Que eram os tipos de Fórmula naquela época, né? Mas a temporada é fictícia, né? Tudo, digamos, são inspirados nos personagens da época, mas, né, vale mais aí pela trama e para ver quão desafiador era a Fórmula 1 naquele período e quão perigoso era, né? Muito mais, assim, se a gente for ver. Se os carros tinham velocidades menores, os níveis de proteção para o piloto eram zero praticamente, né? Inexistentes, né? Porque hoje a gente vê, até uma questão que o Fórmula 1 traz, né? Quando o Sonny, né, o Brad Pitt, ele vai ver o carro pela primeira vez, né? Tem aquele elemento de proteção agora, né? Que, enfim, que faz com que... Oi? Halo, o Halo, né? Assim. Que é justamente uma cabine ali, não é uma cabine, mas é uns apetrechos ali que estão por fora do cockpit, né? Enfim, é estranho, né? Em relação à época que ele dirigia lá nos anos 90, né? Eu acho que isso o filme ele faz bem também, né? Porque se a gente for pensar assim, né? Muitos dos que foram na sala de cinema foram também porque são fãs daquela época, do Ayrton Senna. Sim. No Brasil isso é muito presente, né? O Ayrton Senna, depois o Rubens Barrichello, o Felipe Massa, já mais contemporâneos, né, e tal. Mas nem tanto, né? Porque já faz o quê? O Felipe Massa já faz mais de 10 anos que não tá. Sim. Quase 10 anos. Quase 10 anos. Né? Ele parou, acho que em 2017, se não me engano. Então olha só como o tempo passa também, né? E aí tem esse estranhamento, né? Até hoje eu acho que o carro Fórmula 1 ficou muito feio. Mas ficou seguro, né? O som não é mais o mesmo de quando o Senna pilotava, né? Aquele som era diferenciado. Mas eu acho que nem muitas pessoas comentavam, o Halo ele tirou a estética do carro, mas ele previne inúmeros acidentes. Tantos assim que aconteceram depois que todo mundo lembra, porque o Halo tá ali, ele preveniu o piloto de se machucar mais ainda. E eu acho que cada vez estão fazendo mais, estão evoluindo o carro mais, tirando umas coisas, cada ano eles mudam, né, as regras do carro, então tem que mudar o carro inteiro, praticamente. Mas eu gosto, assim, das novas atualizações. O carro era bem mais bonito antes, né? Antes era como dirigir um carro e hoje eles estão dirigindo uma nave espacial. Ali um controlezinho remoto. É impressionante, né? A velocidade que esses carros chegam é incrível, né? E tu me citou que foste no GP de São Paulo. Teve lá também o carro do Senna, né? Passou lá, né? Sim, o Hamilton pilotando. Acho que ele era para dar uma volta, ele deu umas 3, 4 voltas. Não se aguentou, Não né? se aguentou.
Foi lindo de ver, foi incrível. Ainda com a comemoração do Senna, ali segurando a bandeira do Brasil, o pessoal gritando, e tu conseguia escutar, assim, as arquibancadas longe gritando, e tu conseguia ouvir o som daquele motor. Nossa, muito, muito, assim, único o momento. E tem a série Senna, né, que a gente já citou aqui da Netflix, além, claro, também do excelente documentário dirigido pelo Asif Kapadia, um documentário de 2010, né, que se chama Senna, né, e aí o foco principalmente ali nos anos de 88, 91, né, e claro que vai até, né, os momentos derradeiros aí da vida do Senna. E então tem esse filme também. E o que eu acho legal, e para mostrar essa relação do automobilismo com o cinema, né, que muitos atores, além de serem atores, eles também foram pilotos de corrida, né? Tem um filme chamado As 24 Horas de Le Mans, de 71, dirigido por Lee Katzin, que tem o Steve McQueen, né, que era um ator notabilizado por filmes de ação e tal, e ele, além disso, também era piloto, né? Então ele pilotava os carros, ele não usava dublês e aquela coisa bem Tom Cruise, vamos dizer assim, né? Por falar em Tom Cruise, né, tem um filme também chamado Dias de Trovão, dirigido pelo Tony Scott, que, aliás, o Tony Scott ele dirigiu Top Gun e anos mais tarde dirigiu Dias de Trovão, né? E o Joseph Kosinski, ele fez o Top Gun Maverick e, da sequência, faz o Fórmula 1. Ó, tem uma carreira aí de diretor de filme de ação que está se criando aos moldes de Tony Scott, né? Tá falando em Tom Cruise, tem rumores de que ele vai vir atuar com o Brad Pitt, né? Olha competindo com ele no Fórmula 1 2. Olha, podia ser o Dias de Trovão 2 também, né? Porque daí faria também esse crossover aí, né? O Stallone também tem um filme. Tu sabia que o Stallone tem um filme sobre Fórmula Indy? Essa daí me pegou, eu não sabia. O filme Driven, Risco Total, de 2001, dirigido pelo Renny Harlin. É um filme tenebroso, assim, do ponto de vista de como se dá a construção da história, né? Mas é ambientado na Fórmula 1 e o Stallone tá nesse filme, né? Outros filmes que são também vale a pena a menção, né? O Linha Vermelha 7000, de 65, dirigido pelo Howard Hawks, que tem o James Caan como protagonista. Tem Roberto Carlos a 300 km por hora, que traz aí, né, o Roberto, né, com, digamos, que era o bacana do volante brasileiro naquela época, né? Filme dirigido pelo Roberto Farias. E também, claro, tem as músicas do Roberto Carlos no filme, né? Eu falei o bacana do volante porque também tem, em 68, o filme do Elvis Presley, né? Dirigido pelo Norman Taurog, que se chama O Bacana do Volante. Então vale também para quem aí quer conhecer também musicais, né, ligados a automobilismo, tem esses dois aí. E só para encerrar nossas dicas aqui de filmes, né, também quero deixar aqui a dica do filme Ferrari, do Michael Mann, que mostra o ano de 57. Aí. Ele é mais biográfico para mostrar a trajetória do Enzo Ferrari, né, e o icônico Mille Miglia, de 57. Né. E também o filme 500 Milhas, de 69, dirigido pelo James Goldstone, que tem o Paul Newman como protagonista, porque esse filme fez com que o Paul Newman quisesse começar a ser piloto, né? E aí, tanto que mais tarde o Paul Newman ele tem uma carreira, né, como piloto de corridas, né, pela corridas de rua, né, da Sports Car Club of America. Também participou de competições de endurance, disputou 24 horas de Le Mans e criou uma equipe na Fórmula Indy chamada Newman Haas, né? E uma equipe de sucesso, inclusive, né? Então veja só, né? Tá aí o cinema e o automobilismo lado a lado. Participar das 24 horas de Le Mans não é para qualquer um, hein? É um desafio, né? A gente vê, no próprio Ford versus Ferrari a gente vê bem como isso é retratado, né? Manu, obrigado pela participação. Espero que tu possa vir aqui comentar mais sobre Fórmula 1 e esportes e cinema com a gente. Eu que agradeço por muitos filmes de automobilismo para eu conseguir vir aqui dar minha palavrinha de apaixonada por Fórmula 1. Maravilha, maravilha. Agora vamos, né? Segue 8 graus, viu, Zezinho? O céu tá bom, segue 8 graus, tá boa a temperatura lá fora, né? Daqui a pouco tu vai poder fazer tua corridinha, tá? Corrida de rua, não de Fórmula 1, tá? Vamos agora para o nosso Giro do Cinema. Giro do Cinema. Tudo o que acontece no mundo dos filmes.
Top 5 de bilheterias do Brasil na semana. Em primeiro lugar, segue com Como Treinar Seu Dragão, seguido de Lilo e Stitch, Hélio, animação da Pixar, Extermínio à Evolução e Missão Impossível, o Acerto Final. Esse é o top 5, né? As estreias da semana passada aqui no Arcoplex e no Cinépolis foram justamente Fórmula 1, o filme, né, de Joseph Kosinski. A gente já comentou bastante aqui, programa especial em que falamos muito sobre o filme, né? E também estreou Megan Parte 2, de Gerard Johnston, sequência aí do terror, né, robótico, vamos dizer assim, e da boneca Megan, né, que o primeiro também foi dirigido pelo Gerard Johnston, né, então aí os dois filmes que entraram em cartaz essa semana, além, claro, de outros que seguem tanto no Arcoplex quanto no Cinépolis, que é a animação da Pixar, a Hélio, Extermínio Parte 3 da Evolução, Lilo e Stitch e Como Treinar Seu Dragão. Os filmes que estão também, né, no top 5 de bilheterias aqui do Brasil. Nossa agenda cultural da semana aí, ligada ao cinema, nós temos amanhã, dia 1º de julho, abrindo aí o mês de julho, às 19 horas, no auditório da SESMA, a finalização da celebração dos 130 anos do cinema, que é promovida pelo Cineclubes Lanterninha Aurélio e também pelo Otelo Cineclube. Em cartaz, Germinal, dirigido por Claude Berry e baseado no romance de Émile Zola. O longa narra a saga de mineiros franceses do século XIX em condições desumanas de trabalho. A partir da chegada de um operário idealista, eclode uma greve brutal, revelando os embates entre patrões e trabalhadores e antecipando a organização sindical e a política de massas operárias na Europa. Essa sessão, lembrando, né, começa às 19 horas, lá no auditório da SESMA, e a entrada é gratuita. Na quarta-feira, dia 2 de julho, às 19 horas, o Cineclube da Boca exibe o longa-metragem Amartia Ventos do Destino, de Rondon de Castro. O filme, lançado em 2016, traz a história do Tenente Martin, piloto de caça da Força Aérea Brasileira, que após a morte da sua esposa, mergulha em uma profunda depressão e vê sua vida e vocação perderem o sentido. Com o apoio dos colegas do esquadrão e de Cláudia, a dedicada médica da unidade, ele tenta retomar aos poucos sua rotina nas missões aéreas. No entanto, para reencontrar o equilíbrio, Martin precisa cumprir uma enigmática tarefa imposta por uma misteriosa mulher. Desafio que poderá colocar em risco não apenas sua carreira, mas também a própria vida. Sessão gratuita e o Cineclube da Boca fica ali no auditório 67 do campus da UFSM. As principais notícias da semana que passou são as seguintes. Cineasta Denis Villeneuve, conhecido por filmes de sucesso como Duna e Blade Runner 2049, foi anunciado como o diretor do próximo filme da franquia James Bond, segundo o comunicado da Amazon MGM Studios. Villeneuve afirmou que considera o projeto uma grande honra e revelou sua ligação pessoal com a saga. Cresci assistindo a Bond com meu pai. É um personagem sagrado para mim, falou o diretor canadense. Apesar da confirmação do diretor, ainda não se sabe quem será o novo intérprete do 007, quem será o próximo James Bond, após a despedida de Daniel Craig, né, no filme de 2021, Sem Tempo para Morrer. A produção marca também uma nova fase da franquia, agora sob o comando da Amazon, que comprou a MGM por 8,45 bilhões de dólares em 2022. Após anos de negociação, a empresa chegou a um acordo com os produtores Barbara Broccoli e Michael Wilson, garantindo o comando criativo das próximas aventuras do agente secreto mais famoso do cinema. Notícias agora sobre o Oscar. A atriz Fernanda Torres e outros 9 profissionais brasileiros do mundo do cinema foram convidados para integrar a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, responsável pela organização do Oscar. A lista de 2025 inclui 534 novos nomes de 50 países distribuídos entre os 19 setores da academia.
Fernanda Torres, indicada ao Oscar de Melhor Atriz este ano por Ainda Estou Aqui, foi chamada para o setor dos atores. Também foram convidados, na direção de fotografia, Adrian Treigido. No figurino, Cláudia Kopke. Na produção, Maria Carlota Bruno. No roteiro, Murilo Reuser e Heitor Lorega. Na parte de direção, a Daniela Thomas, o Gabriel Mascaro e o Daniel Filho. E na parte de documentário, a Elisa Capai. Segundo a própria academia, 55% dos novos membros vêm de fora dos Estados Unidos, reforçando o movimento de internacionalização da instituição. Caso todos aceitem, a academia contará com 11.120 membros, dos quais 10.142 terão direito a voto na escolha dos premiados. Para fechar as nossas notícias, o New York Times divulgou um top 100 de filmes do século XXI, nesses primeiros 25 anos aí desse século, né? Então, o único brasileiro é o aclamado Cidade de Deus, de 2002, dirigido por Fernando Meirelles e Katia Lund. Ele conquistou o 15º lugar nessa lista de 100 melhores que o New York Times publicou a semana passada. A produção, então, é o único título brasileiro presente nesse ranking. Para elaborar a seleção, o jornal norte-americano ouviu mais de 500 profissionais da indústria cinematográfica de diversos países, entre eles o ator Chiwetel Ejiofor, ator de 12 anos de escravidão, que destacou a intensidade sensorial do filme Cidade de Deus. Para ele, na primeira vez que você assiste, sente o calor, o suor nas costas, a pressão, as ruas. São poucos os filmes que te colocam no meio de um ambiente com tanta precisão. O comediante Patton Oswalt disse que o filme de Fernando Meirelles e Katia Lund é simplesmente extraordinário. O top 15 ficou com os seguintes filmes. Em primeiro lugar, Parasita, de 2019, de Bong Joon-ho, seguido de Cidade dos Sonhos, de David Lynch, Sangue Negro, de Paul Thomas Anderson, Amor à Flor da Pele, de Wong Kar-wai, Moonlight, de Barry Jenkins, Onde os Fracos Não Têm Vez, de Ethan e Joel Coen, Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, de Michael Gondry, Corra, de Jordan Peele, A Viagem de Chihiro, de Hayao Miyazaki, A Rede Social, de David Fincher, Mad Max, Estrada da Fúria, de George Miller, Zona de Interesse, de Jonathan Glazer, Filhos da Esperança, de Alfonso Cuarón, Bastardos Inglórios, de Quentin Tarantino e Cidade de Deus, de Fernando Meirelles e Katia Lund, fechando aí os 15 primeiros colocados. A lista você pode conferir lá no site do New York Times e também nas redes sociais desse jornal. Assim, chegamos ao fim de mais um matinê ao vivo em que conversamos sobre automobilismo e cinema com Manuela Salem. Você pode ouvir este e outros programas no YouTube, @Cinemac3, no Spotify, @Cinemac. Não se esqueça de seguir as nossas redes sociais no Instagram, @Cinemac, e também @RádiosUFSM. Nossa próxima sessão será dia 7 de julho. Encerramos o matinê de hoje com a música We Will Rock You, de Queen, que também está na trilha sonora de Fórmula 1, o filme. E lembre-se, cuide da sua saúde e assista a ótimos filmes. Corta! Você acompanhou Matinê, tudo para ficar ligado no universo do cinema.